Olá malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Já sabem que vou-vos trazendo aqui algumas coisas ao longo das semanas e depois dos equipamentos mais feios que eu me lembro de ter visto, trago-vos aqui aqueles que para mim são dos maiores flops que passaram por Portugal. E dos maiores porque há muitos flops, mas para mim a definição de flop é mais fechada um bocadinho que se calhar aquele mau jogador. Para mim não é só um mau jogador, para mim é só, tem que ser um flop, para mim tem que ser um jogador que nós esperamos muito e até nem pode nem ser muito caro, mas há algum jogador que esperamos muito que vai ter um impacto nos nossos clubes de forma estrondosa e depois, na verdade, não foi bem assim. Então, para arrancar já com isto, o primeiro de todos RDT, Raul de Tomás, o jogador que vinha fazer a diferença no pós-Félix. Foi Bruno Lage que acabou por receber aqui o Raul de Tomás na equipa. Ele que até chegou ao Benfica como um craque incrível, um goleador. Ele tinha escola do Real Madrid, tinha ido para o Raio Vallecano, tinha feito 32 jogos, 24 golos. Depois, na época a seguir, fez 34 jogos, 14 golos. Ele vinha como goleador e depois chegou ao Benfica e não foi nada disso. A verdade é que ele custou 20 milhões, saiu por 22, algo que não se percebe muito bem como é que aconteceu, mas ele teve cá mais ou menos de agosto a janeiro, valorizou 2 milhões sem ter mostrado nada daquilo a que vinha. Portanto, diria que este é um grande flop, porque houve Félix e depois houve RDT. O legado era enorme, não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Bruno Lage quis adaptá-lo a um segundo avançado, quando ele era provavelmente um avançado mais de área, foi um finalizador, digamos assim. Bruno Lage quis fazer dele uma, uma coisa que não se percebe muito bem o quê, e depois leva daqui 3 golos e uma cueca ao Bruno Fernandes na Supertaça, que o Benfica venceu por 5-0 ao Sporting, e diria que isso foi o máximo que ele fez. É um grande flop. Outro jogador que, na minha opinião, esperava muito mais, Dani Osvaldo, contratado pelo Porto, a custo zero, um jogador que vinha para arrebentar com isto tudo, um jogador que tinha no seu currículo clubes como Juventus, Inter de Milão, Roma, pá, Boca Juniors, Fiorentina, tinha um currículo muito razoável, um jogador internacional argentino, um jogador que se diz que, pá, sim senhor, com um bom cartaz, com um avançado móvel, com uma grande qualidade técnica, com tudo. Porém, não se viu nada disso. Não se viu nada disso, chegou ao Porto a custo zero, saiu a custo zero pouco tempo depois. Entretanto, seguiu o seu rumo e o seu gosto pela música. Supostamente acho que é ao baterista, uma coisa assim, numa banda. Portanto, mais um grande flop. E para terem uma ideia do tipo de flops que estamos a falar, o Osvaldo, o Cinema Pongol, são jogadores que nem sequer. E vamos ver mais aí mais para a frente. Quando vocês começarem a ver que as imagens são desfocadas, são distorcidas, estão super ampliadas, malta, foi porque eu tive muita dificuldade em arranjar fotos de gajos que jogaram tão pouco ou tão mal em Portugal. E o Cinema Pongol é outro deles. O Cinema Pongol que vinha de Liverpool, de Atlético de Madrid, chega ao Sporting e todos pensamos: epá, peraí, este gajo é capaz de vir fazer estragos na Liga Portuguesa. Jogou Premier League no Liverpool, pá, jogou lá a Liga no Atlético de Madrid, agora chega ao Sporting. Epá, isto é capaz de ser um gajo como deve ser. Não foi. Fez 8 jogos, um golo e foi-se embora. Entretanto, foi para a Rússia, foi para os Estados Unidos, para a Suíça, para a Escócia, foi também para a Tailândia e acabou a jogar nas Ilhas Reunião. Portanto, estão a ver bem a craveira deste jogador. Enganou muita gente. Jogou Premier League e La Liga. Muita gente não jogou. Cinema para um gol jogou. Ganda flop. E regressamos ao Benfica, sim, porque há mais e Benfica em avançados, então, como vocês podem ver, ainda pelas épocas atuais, o Benfica continua a comprar avançados. E isto é algo que parece que é já do ADN do clube. Sempre muitos avançados. Marcou gols ano passado, vamos comprar. E o Ferreira foi mais ou menos assim. Não tinha uma carreira por aí além, apesar de ter ido ao Newcastle, ali experimentar a Premier League, e acabou por nem jogar na primeira equipa, jogou apenas ali no Sub-21 do Newcastle. Mas a verdade é que no Shakhtar Donetsk marcou 16 gols numa época, marcou 30 na outra época. Chega ao Benfica a custo zero. Um jogador que faz 46 gols nas últimas duas épocas. Pá, vinha para marcar gols em Portugal. Resumindo, fez nada mais, nada menos que 12 jogos em duas épocas e marcou um gol.
ok, pronto, isto para mim é um flop. Esperava muito mais de um jogador que inclusive chegou a jogar pela seleção jovem, pelo sub-21, sub-20 ou assim da Argentina, que são sempre uma ótima escola, um jogador que marcou 46 golos em 2 épocas, pá, esperava muito deste gajo e depois, na verdade, ele não marcava, mas também não jogava para marcar. A verdade é esta. No e crua, Ferreira está eleito como um dos maiores flops deste século. Portanto, vamos regressar até aqui ao Porto e vamos regressar até Imbolá, um jogador que vinha epá, com um médio top do Marselha, que estava ali a partir o campeonato francês todo, vinha para Portugal, mas para atacar pouco tempo, porque ia certamente para a Premier League, porque era um médio que a França estava doido nele, tipo a seleção francesa, o Porto, a Premier League, tudo, de olho em Imbolá. Custou 20 milhões, chegou ao Porto, fez 21 jogos. Pá, não resultou. A verdade é que, tal como o RDT, ele depois até valoriza e sai por 24 para a Inglaterra, para o Stoke City, uma coisa assim, onde foi fazer 14 jogos. Portanto, estão a ver, né? Tipo, ele valorizou, alguém pagou 24 milhões também para ele não jogar. Portanto, há coisas estranhas, mas é o que é. E isto para não dizer que ele agora tem podcasts dele, ele agora tem muito mais sucesso a fazer podcast, até porque ele depois regressou a Portugal para jogar pelo Portimonense e teve no Sochi da Rússia, teve no Lecce, portanto, um jogador que prometia muito, mas depois, tal como os outros flops, veio por aí abaixo. Malta, e agora este é pessoal. Este é pessoal porque quando assinou pelo Sporting, Joel Campbell, eu pensei que pá, vinha partir isto tudo. Um jogador que na Grécia, no Olympiacos, partiu aquilo tudo, desmanchou, fez gols, assistências, jogava sempre, incrível. No Arsenal, ele quando chegou ao Sporting, na época anterior, tinha feito 4 gols e 5 assistências em 30 jogos no Arsenal, ou seja, era um jogador com utilização na Premier League. Quando ele chegou ao Sporting, eu pensei, bem, vai estar aqui um jogador para fazer aqui diferença no nosso campeonato. Além disso, já toda a gente o conhecia das campanhas das seleções da Costa Rica, que em mundiais estavam a fazer furor, seleção de Keylor Navas, Joel Campbell, ou seja, havia ali uma geração muito boa na Costa Rica e jogadores de Premier League, jogadores de alta craveira, e ele chega ao Sporting e eu pensei, agora é que vai partir o campeonato. Resumindo, fez 3 golos, fez 4 assistências, fez 29 jogos, jogou cerca de 1000 minutos, portanto, como estão a ver, ele não era um titular. 1000 minutos, era um gajo que ia jogando, ia entrando e pá, desiludiu muito, pá, porque parece que o talento evaporou a certa altura. Ele depois anda por Frosinone, anda pelo México, voltou para a Costa Rica. Portanto, ele depois apagou a luz por algum motivo. Não teve a carreira que se esperava, mas esperava muito Joel Campbell. Acabou por não dar. Contudo, diria que muitos dos jogadores aqui que eu mostrei no vídeo, somados, não davam aqui os 3 ou 4 gols que o Campbell marcou. Mas, é pá, é o que é. Para mim, eu esperava muito mais. E para mim, isso é um flop. Esperar muito e ter pouco, para mim é um flop. Portanto, estes são os meus 6 flops e daqueles jogadores que eu esperava mesmo muito e acabaram por não acontecer. Se têm outros nomes que também esperavam muito e acabaram por não acontecer ou por não dar nada, porque certamente vão haver. Eu evitei por aqui, por exemplo, jogadores como Ed Carlos ou o Barcos, porque eu desses jogadores não esperava nada. Isso para mim não é um flop, ou seja, não espero nada, ele não dá nada, para mim é o expectável. Agora, quando esperamos muito de um jogador e ele não vem a dar nada, isso para mim é que é um verdadeiro flop. Ou então o contrário, não esperar nada, mas apesar de tudo custou 20 ou 30 milhões e ele tinha que dar. Aí também pode ser um flop. Mas se têm outros nomes, é só colocar aqui nos comentários e vamos debater isso uns com os outros. Estamos aí para mais vídeos. Até breve.